O encargo desse acampamento é falarmos sobre o Espírito Santo e a experiência que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Esse tema ele é fundamental se nós queremos ter experiência cristã verdadeira, genuína. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Então, todas as mensagens estarão voltadas para esse tema. Conhecer o Espírito Santo. Termos experiência com o Espírito Santo. É isso que de fato vai fazer diferença na nossa vida. É o quanto nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Tá bom? Para a gente começar, antes de entrar diretamente ao tema, mas para preparar o tema, vamos abrir em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Eu vou ler do versículo 41 até o 44. Acharam? Então vamos lá. Os que ainda não têm domínio muito da Bíblia, os outros ajudam, tá bom? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essas palavras, elas são de Jesus. Na última semana da vida dele, ele foi para Jerusalém. E lá ele foi morto. E quando ele ia se aproximando de Jerusalém, ele disse essas palavras. Então, quando ele ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, avistou de longe, Jesus chorou. Jesus chorou, lamentou, se entristeceu muitíssimo, porque sendo Jesus Deus, ele sabia o que estava para acontecer ali. E ele não estava chorando porque ali ele iria sofrer, ser crucificado e morto. Não era, a questão não era essa. Ele não estava chorando pelo sofrimento que ele teria que passar ali. Ele estava chorando porque a cidade o rejeitaria. Ele já está no final do ministério dele, já se passaram 3 anos e meio, ele esteve por várias vezes em Jerusalém, e ele sempre foi rejeitado lá. E Jerusalém era a cidade principal de Israel, né? Era a capital, e era onde estavam as lideranças todas, e ali ele foi rejeitado.
Então, o Senhor chorou, porque esta rejeição custaria a Jerusalém a sua própria destruição. O Senhor lamentou que, por causa da rejeição quanto à pessoa dele, quanto à salvação que ele estava trazendo, Jerusalém seria destruída, horrivelmente destruída. Então foi por isso que Jesus chorou. Ele chorou por causa do destino de Jerusalém. E quando a gente fala em Jerusalém, nós não estamos falando propriamente só da cidade, das construções, dos muros, do templo, das casas, enfim, das edificações que haviam ali, que seriam arrasadas. Está falando principalmente da população que vivia ali, das pessoas que viviam ali. E de fato, porque eles rejeitaram o Senhor, chegou o dia da destruição, historicamente no ano 70, e pelo exército romano, Jerusalém sofreu um cerco, se fez uma fome tremenda dentro da cidade, e as pessoas começaram até a comer umas às outras. A descrição histórica do que aconteceu ali foi horrível. Eles se matavam por causa de um rato, e por fim acabaram se devorando a si mesmos. Tudo por quê? Porque rejeitaram a misericórdia de Deus. Então, tem duas palavras de Jesus aqui que eu queria ressaltar e vocês considerarem para esses dias aqui. Versículo 42, ele diz assim: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. O que Jesus veio trazer foi paz. Que paz que é essa? Primeiramente, era uma paz entre as pessoas e Deus. Nós temos um conflito com Deus. O nosso coração nasce rebelde contra Deus. Mas Deus nos ama. E num primeiro momento, Ele não se importa com a nossa rebeldia. Ele manifesta o seu amor, vindo até nós de muitas maneiras, e muitas vezes nos chamando para vivermos uma vida em paz com Deus. Quem é Deus? É o nosso Criador. Foi Ele quem nos criou. Ele nos criou para um certo fim, para uma finalidade. E nós nascemos de uma maneira, por causa da queda de Adão, nascemos no pecado. Então nós nascemos com a visão obscurecida, cegada, quanto à nossa razão de ser. E vamos vivendo uma vida que não tem nada a ver para o que fomos criados. Uma vida sem sentido, uma vida de pecado e até de promiscuidades, como nós estamos vendo hoje. Essa vida por si só é uma vida de infelicidade. Mas se isso ainda não bastasse, essa vida de infelicidade, porque Deus está encoberto no nosso coração, isso ainda vai piorar, porque nós teremos que prestar contas a Deus. Então nós podemos viver alguns dias muito ruins aqui, morrermos e depois a coisa piorar muito mais e eternamente. E Deus está nos chamando à paz.
Deus está nos chamando ao seu amor. Deus está nos chamando para aquilo para o que Ele nos criou. É difícil nós expormos de uma maneira perfeitamente clara o quanto nós vivemos em desacordo com Deus. Mas o Senhor o tempo todo está nos chamando à paz com Ele mesmo, de maneira que entendamos o sentido da nossa vida, o sentido para aquilo que o Senhor nos criou. O Senhor tinha ido já muitas vezes a Jerusalém, mas Ele sempre foi rejeitado em Jerusalém. Talvez o Senhor já tenha falado várias vezes no seu coração, mas você ainda rejeita o Senhor no coração. Ou talvez você não esteja rejeitando completamente, mas rejeita parcialmente. Então, em todas as coisas que nós não cedemos a Deus, são pontos, primeiro, de infelicidade, muita infelicidade, vida amarga. E depois ainda vai piorar, porque teremos que prestar contas do porquê que não aceitamos o amor de Deus e os apelos de Deus, que sempre veio a nós com grande misericórdia, não levando em conta o nosso pecado, para nos dar o mal que merecemos, mas sempre nos chamando à paz. Um dia isso esgota. E o Senhor lamentou sobre Jerusalém. Por quê? Porque, sendo Deus, Ele sabia que Jerusalém não se arrependeria em tempo nenhum. Então Ele chorou pela sorte das pessoas, pelo destino das pessoas. Não só o que ocorreria na cidade, aquela destruição horrível, mas ainda chorou mais ainda pelo destino eterno daquelas pessoas. Versículo 44. Ou melhor, ainda no 42. Então o Senhor está nos chamando à paz, e a segunda parte diz: mas isto está agora oculto aos teus olhos. O que estava oculto aos olhos daquelas pessoas? Era a maneira amorosa como Deus se aproximava deles, para livrá-los de todo esse mal. Os olhos deles estavam cegos, para verem a misericórdia de Deus manifestada em Jesus. Então eles rejeitavam a Jesus, porque os olhos estavam ocultos. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abra os olhos, e nesse acampamento os olhos de todos nós sejam abertos. E depois, no versículo 44, na segunda parte, ele diz assim: o porquê de toda essa coisa ficar tão ruim assim? Ele diz: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Senhor visitou aquelas pessoas. Quem era Jesus? Era o Filho de Deus, que se fez homem para estar entre aquelas pessoas. Era Deus mesmo, vindo para o meio dos pecadores, para chamá-los à paz, para chamá-los à reconciliação, para chamá-los ao arrependimento, para que escapassem da grande destruição que estava por vir. O Senhor mesmo desceu dos céus, se fez homem e se dispôs entre os homens a não viver uma vida regalada, uma vida boa. Não, Ele veio como servo. Sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se deixou ser perseguido, humilhado. Para quê? Para abrir os olhos das pessoas, para chamá-los ao arrependimento, para chamá-los à paz com Deus.
E por fim, o Senhor Jesus se deixou até ser extremamente humilhado, cuspido até mesmo, e morto. Isso foi o quê? Foi a visitação de Deus. Deus vem em sua misericórdia. Deus vem em sua grande bondade para nos chamar ao arrependimento. Para quê? Para que escapemos da destruição. Uma vida aqui sem Deus é uma grande destruição, mas ainda não é a maior destruição. Uma vida em que a gente resiste a Deus vai nos colocar em muitas infelicidades, muitas, insuportáveis até. E o Senhor não deseja isso para nós. Mas temos que estar plenamente claros que de Deus não se zomba. Ou seja, nós não devemos fazer pouco caso de Deus. Porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. O nosso destino, de certa forma, nós mesmos fazemos, com base naquilo que semeamos, com base nas nossas escolhas. A palavra de Deus é apresentada, o amor de Deus é apresentado, as advertências de Deus são apresentadas. E nós então escolhemos permanecermos no amor e na paz de Deus, ou não. Podemos preferir desobedecer a Deus e fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. O que nós podemos escolher fora de Deus? É só destruição. Então Paulo nos diz, de Deus não se zomba, de Deus não se faz pouco caso, principalmente na sua visitação. Quem semear para a carne, da carne vai colher corrupção. Mas quem semear para o Espírito, vai obter vida eterna. E nós estamos tirando esse tempo, desses dias, para falarmos sobre o Espírito nesse acampamento. Eu desejo muito que todos recebam bem a visitação do Senhor. Amém. Vocês vieram aqui e Jesus está aqui. Amém. Eu espero que Jesus, quando olhe para a sua vida, ele não tenha que chorar pela dureza do seu coração e pela destruição fatal que virá sobre aqueles que não reconhecem a visitação do Senhor. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E o Senhor nos garante que quando nos reunimos aqui em nome de Jesus, Ele está aqui. A presença de Jesus está aqui. E ela se manifesta aqui por meio de todas as ações do Espírito Santo. Esse é um tempo de visitação. Abra o seu coração para que o Senhor alcance no seu coração o que Ele pretende quando nos visita. Abra o seu coração para receber toda a palavra de Deus, especificamente para conhecer quem é e o que faz e o que quer o Espírito Santo. Não seja como Jerusalém. Abra o seu coração. Receba Jesus. Não crucifique Jesus. Receba Jesus. Dê boas-vindas a Jesus. A sua salvação e a sua palavra. A obra de resgate que Ele veio para fazer da sua vida. O Senhor quer tirar todos nós da morte, do pecado e da sujeição do pecado e de todas as misérias que isso traz sobre nossa vida.
desejo grandemente que a visitação do Senhor na sua vida opere o que Ele deseja. E você experimente o amor, a paz e o derramamento do Espírito Santo no seu coração. Amém? Então, vamos começar a falar sobre o Espírito Santo. Mas antes, vamos investir 5 minutos em oração, para que, mais uma vez, já tivemos um momento, vocês ajoelharam, mas considere agora aí no teu coração exatamente essas palavras que eu acabei de falar. Hoje, amanhã, depois de amanhã e ainda depois da manhã, no domingo é dia de visitação. O Senhor Jesus está aqui, Ele está vindo para todos nós. Vamos orar mais um pouquinho. Não leve em conta a frieza do seu coração, não leve em conta a dureza do seu coração, e ainda que você não esteja muito estimulado ou quebrantado, mesmo assim, abra o seu coração diante de Deus, simplesmente para orar. Senhor Jesus, não quero resistir à tua visitação. Senhor, eu quero acolher a tua visitação. Fala comigo, transforma a minha vida. Amém? Então, com essas palavras, com esses dizeres, mas nas suas palavras, abaixa a cabeça agora. Abaixa a cabeça. Feche os olhos. Se você quiser, ajoelhe mais uma vez. E considere essas palavras iniciais. Se posicione. Amém, irmãos. Se mantenha nessa posição de dar boas-vindas à visitação do Senhor. Vamos falar então começar a falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus mesmo. Nós cremos num único Deus. Nós cremos num único Deus. Mas de uma maneira misteriosa e também maravilhosa. E porque é misteriosa, a nossa mente não é capaz de entender com perfeição esse assunto. Mas o nosso único Deus se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses. Nunca diga que você tem 3 deuses. Você tem um único Deus. A maneira como a Bíblia nos ensina é que há um único Deus.
Mas esse Deus, ele se manifesta, ele se revela em três pessoas. Essas três pessoas, ainda que se trate de uma só, essas três pessoas são distintas e têm realizações próprias. Mas apesar de serem distintas e terem realizações próprias, elas são tão harmônicas entre elas. Elas vivem numa situação de unidade que nós nem conseguimos estar claros disso, porque nós não sabemos o que é a unidade. Um ser humano não consegue ter unidade com o outro. Pode ser que em algum momento eu me dê bem com alguém, mas ele ainda é muito diferente de mim e eu sou muito diferente dele. Um casal, marido e mulher, por mais que se amem, não sabem claramente o que é a unidade, porque cada um é um. E dificilmente dois seres humanos conseguem viver e interagir com unidade. Sempre cada um tem a sua opinião e isso fatalmente leva a separações, a discussões, a desentendimentos, até brigas e até ódios e até morte. Então, nós não temos, assim, uma clareza no que a gente possa ver entre os homens que possa explicar o que é harmonia e unidade. Mas entre Deus, entre as pessoas do nosso único Deus, eles têm essa perfeita harmonia, essa perfeita unidade. Eles não se desentendem. Pelo contrário, eles se entendem e trabalham para uma única finalidade, de uma maneira tão harmoniosa, que acaba ficando estranhos para nós. Se nós quisermos falar em um exemplo de harmonia, talvez a gente possa usar o exemplo de uma orquestra muito bem ensaiada. Então, você ouve um som só, mas de instrumentos distintos, e todos eles produzem uma única música. E se aquilo está muito bem ensaiado, e está muito bem dirigido por aquele maestro, e todos os instrumentistas ali trabalham debaixo daquilo que foi treinado e debaixo da orientação do maestro, então aquilo produz um som harmônico, perfeito até, ainda que haja a combinação distinta de coisas diferentes ali, de instrumentos diferentes, mas por fim produz uma música, uma coisa que é agradável, que traz beleza. Esse é um exemplo do que é coisas diferentes agindo e existindo de maneira harmônica. E o nosso Deus é assim: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. De uma maneira rápida, eu posso dizer o Pai. O Pai é aquele que tem a vontade, é aquele que tem o plano, é aquele que tem o desejo. O Filho é aquele que gerencia toda a vontade do Pai. E o Espírito Santo é aquele que realiza toda a vontade do Pai. E nisso eles são perfeitamente harmônicos. O Filho e o Espírito Santo, eles atendem à vontade do Pai. Nós fomos criados pela vontade de Deus. E só podemos entender o sentido da nossa vida se nós compreendermos claramente a vontade do Pai. Senão, nós vivemos sem sentido.
Deus tem uma vontade. Você existe por causa dessa vontade. O homem nasce no pecado. Não vamos, dessa vez, gastar tempo para explicar o porquê disso, a não ser dizer que é por causa da queda de Adão. Nós nascemos no pecado, totalmente desajustados com a vontade do Pai e caminhando para a morte. Mas não é esse o propósito do Pai, e nem o Pai está acomodado nesse nosso destino desastroso. Ele quer trazer-nos de volta ao seu propósito. Então ele faz muitas coisas para nos levar de volta àquilo que ele preparou para nós. A razão pela qual existimos, ele faz muitas coisas. E quando o Pai faz, ele nos envia o seu Filho. Jesus veio para nos resgatar do pecado e nos tirar da morte. Mas também, dessa vez, não é objetivo nosso explicar a obra de Jesus. Mas o fato é que ele morre na cruz para nos resgatar do nosso pecado. E uma vez que nós recebamos a Jesus como nosso Salvador, confessando nossos pecados e entendendo que não há caminho para nós a não ser Jesus, então nós recebemos a salvação. Uma vez que o ser humano é salvo por confessar Jesus como seu Salvador, reconhecendo plenamente a sua condição de pecador perdido, então essa salvação nos purifica dos nossos pecados. E quando nós somos, pelo sangue de Jesus, lavados dos nossos pecados, nós oferecemos a Deus, em nosso ser, a condição de que o terceiro da Trindade, o Espírito Santo, venha habitar em nós. Então o Espírito Santo é aquele que vai trabalhar a salvação que Cristo trouxe em nós. É Ele que vai fazer a obra de nos esclarecer. É o Espírito Santo que está conosco, que vai nos trazer entendimento, para que entendamos o amor do Pai e entendamos a obra de Jesus. Quem é Deus o Pai? Você não pode entender se o Espírito Santo não te iluminar. Quem é Jesus? Você pode ter nascido na igreja, ser criado na igreja, mas se o Espírito Santo não te iluminar, depois de tantas aulas, de tantas classinhas, de tanto ensinamento, você até sabe versículos de cor, sabe contar histórias da Bíblia de cor, mas você está cego e caminhando para o inferno, a menos que o Espírito Santo intervenha para te iluminar. Então, nós não podemos saber nada de Deus o Pai, não podemos entender nada de Deus o Filho, se o Espírito Santo não agir para nos iluminar, nos trazer entendimento, nos tirar da teimosia do nosso pecado, nos tirar das trevas da nossa rebelião. Então o Espírito Santo, ele faz um trabalho tão sofrido e tão difícil quanto o de Jesus. O que vocês acham? Foi difícil Jesus, sendo Deus, nascer como um homem numa mãe e ser posto num coxo, numa manjedoura? Foi difícil Jesus, sendo Deus, o Criador do universo, viver uma vida humana modesta lá em Nazaré, com Maria, sua mãe, com seu pai adotivo, José, aprendendo a profissão do pai, sendo ele o dono do universo?
o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E depois, aos 30 anos, quando ele se manifesta ao mundo, que é o que mais conhecemos da vida dele, os 3 anos e meio em que ele esteve pregando, aqueles 3 anos e meio, a todo momento, queriam matá-lo, ainda que ele só estivesse fazendo bem e falando a verdade, só fazendo bem. Jesus não fez nenhum tipo de mal, ele foi perfeito em seu viver humano. Ele não cometeu nenhuma maldade, ele não deixou de pagar uma conta, ele não ofendeu ninguém, ele nunca deixou de agradecer uma refeição que recebia, ele nunca reclamou de nada que foi dado a ele. Tantas vezes ofendido, ele sempre perdoava, nunca revidava. Ele foi perfeito, ele só fez o bem e só falou a verdade, mas as pessoas procuravam matá-lo. Ele ainda era um bebezinho e o rei Herodes já procurou matá-lo. E a vida dele sempre foi assim, ainda mais no tempo do seu ministério. E por fim, para coroar com êxito tudo que ele veio fazer aqui, ele ainda precisava de fato morrer. Se durante 3 anos e meio ele sempre escapou da mão dos que queriam matá-lo, chegou um momento em que ele disse: agora é a hora de morrer. É chegada a hora. Levantai-vos, o traidor se aproxima. Pedro tenta defendê-lo com uma espada que ele trazia, corta a orelha de um dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Jesus falou: não, Pedro, agora é a hora de morrer. Guarda a espada. Se fosse para eu escapar, meu pai mandaria os seus anjos. Mas agora é a hora de morrer. E dali para frente, Jesus não escapa mais. Agora ele se entrega totalmente às maldades das pessoas. Viviam querendo matá-lo. Agora eles vão ter chance. Eles vão fazer tudo o que ele quer. Tudo o que eles querem. E como uma ovelha muda, ele vai ser levado para um matador. E diante daqueles que querem tosqueá-lo, ele não vai abrir a boca. E ali ele vai ser injustamente julgado, afrontado, injuriado, esbofeteado, surrado. E quando já não tinham mais o que fazer nele, em termos de causar-lhe sofrimento, expressavam o seu desprezo cuspindo em Jesus. E por fim, ele é crucificado e ali ele morre. E quando morre diz: está consumado. Ofereci ao Pai o sacrifício para o resgate dessas pessoas. Você já chorou por causa dessa história? Alguma vez você lendo a Bíblia, você viu essa história e chorou? Se você não chorou, você precisa chorar. Se você não chorou, você ainda não foi tocado pelo Senhor. Jesus crucificado, essa história que eu contei rapidinho aqui, não dramatizei muito, só narrei. Você já chorou por causa disso? Se você não chorou, eu espero que até o fim do acampamento você chore. Porque não tem ninguém que não tenha chorado por essa história e tenha sido tocado pelo Espírito Santo. Se essa história ainda não te fez chorar, você não conhece Jesus. Alex, quanto tempo você está na igreja? Você já chorou por essa história? Puxa, que bom, Alex. É mesmo? Depois você me conta o dia que foi, como é que foi. Se você ainda não chorou, isso não te comoveu, você ainda não sabe quem é Jesus e Deus não entrou na sua vida. Você está aqui na igreja, falando de Jesus, Jesus para cá, Jesus para lá, mas você não teve um encontro com Jesus. Então, tudo isso foi sofrido para Jesus? Foi, Alex? Foi. Você chorou por quê? Ele morreu pela gente, né? Uhum. O Espírito Santo, ele está fazendo um outro trabalho.
te convencer do teu pecado e do amor que Deus tem por você. E ele está sofrendo, hein? Considera a tua situação. Você dá trabalho para Deus? Você complica a obra que o Espírito Santo está fazendo para te convencer do seu pecado? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que para nos resgatar da morte, nos deu o seu Filho, para que nós não perecêssemos, não permanecêssemos na morte. Isso Jesus fez, morrendo na cruz, para que não permanecêssemos na morte, mas tivéssemos um caminho de salvação. Então Deus amou o mundo, o Pai, amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que não ficássemos na morte, mas tivéssemos vida eterna. Vida eterna. O que é vida? Quem é que traz a vida? Quem é que nos proporciona vida? Em quem nós somos vivificados? Em quem? O Pai amou, o Filho se entregou, e quem é que nos dá vida? Vocês conseguem ver a Trindade aqui? O Pai amou, para não nos deixar na miséria, Ele nos manda o Filho. O Filho se entrega conforme a vontade do Pai. Mas o objetivo do Pai qual é? Que nós o quê? Tivéssemos vida. Quem é que nos traz vida? É o Espírito Santo. Quando Jesus diz, em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Como é que Jesus dá vida para nós? Depois nós vamos procurar entender o que é vida. Mas como é que Jesus dá vida para nós? É nos dando o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, é para que tivéssemos acesso à obra do Espírito Santo. Se Jesus não morre por nós, nós estamos condenados. Nós somos lixo. E o nosso destino é o lixão. Então Jesus morre para que nós sejamos vivificados pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus morre na cruz e nos oferece a porta de escape. Agora, como é que eu posso me convencer de que eu sou pecador? Como é que eu posso me convencer de que Jesus é Salvador? Alguém tem que trabalhar para isso. Quem é que está fazendo esse trabalho? São os irmãos que cuidaram de vocês lá nas classinhas, ensinando a Bíblia. É eles que vão te convencer, fazendo você decorar versículos, contando histórias, se esforçando de muitas maneiras para que vocês entendam a história do amor de Deus. É eles que vão convencer? Não. Se o trabalho deles não for ministrar o Espírito Santo, se o Espírito Santo não agir no que eles falam, não agir no que eles ensinam, nós permanecemos na nossa cegueira, como Jerusalém. Mas isso está oculto aos teus olhos. E Jesus dizia, eu vim para trazer paz, mas vocês não entendem nada de paz. Pelo contrário, o que vocês entendem é de rejeição, é de rebelião, é de afronta a Deus. Mas eu só quero paz, eu só vim trazer paz. A minha mensagem é, Deus ama vocês e me enviou. Mas Jerusalém não queria nada com isso.
É bem provável que o nosso coração também não esteja querendo nada com isso. Mas o Senhor está falando. Ele está nos visitando. E como é que eu vou me convencer desse apelo de Jesus? É pelo mover do Espírito Santo. Então o que é que nós temos aqui? Agora, conosco aqui. Como é que a presença de Jesus se manifesta entre nós aqui? Pelo mover do Espírito Santo. É Ele que vem para fazer o que Deus quer de principal. O que é que Deus quer de principal comigo e com você? É nos dar vida. Vamos falar um pouquinho sobre vida. Você está vivo ou você está morto? Quem responde? Você está vivo ou você está morto? Esses dias nós tivemos que nos despedir do irmão José Arlindo. Ele está vivo ou ele está morto? E você? Você está vivo ou você está morto? Por favor, alguém me diga alguma coisa. Você está vivo ou você está morto? Tá bom. Então quem respondeu que está vivo? Levanta a mão. Quem respondeu que está vivo? Vamos ver lá. Você. Por que você está vivo? Por que você está vivo? Como é que você afirma, estou vivo? O que te traz essa certeza que você está vivo? Aí fala. Você está vivo porque você não está no cemitério? É. Vamos abrir Efésios capítulo 2. Eu não quero que você diga tão rápido e tão alegre que você está vivo. Quero convencer que vocês estão mortos. Vocês estão lascados. E a menos que vocês clamem a Deus, vocês vão ser comidos por vermes. Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 2. Versículo 1. O objetivo de Deus é nos dar vida. Por que precisamos de vida? Porque nós nascemos na morte. Então vamos ver aqui. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando Jesus chega na vida de alguém, ele sempre encontra esse alguém morto. E se essa pessoa receber Jesus, ele passa a ter vida. Ou ele começa a ser vivificado. Ele começa a sair da morte. Faz 42 anos que eu estou saindo da morte. Porque quando eu tinha 17... o Senhor veio a mim e me encontrou morto, mortinho. E desde lá eu tenho saído da morte. Ainda não escapei completamente da morte. E o que é morte? Num sentido espiritual. É qualquer estado de rebelião contra Deus. É qualquer coisa em que você não esteja perfeitamente ajustado com Deus. O que é que você gosta? Está ajustado com Deus? Pelo que você discute em casa, na escola, está ajustado com Deus? O que é que você quer? As tuas vontades, está ajustado com Deus? O que te vai pela cabeça, agora mesmo, o que te vai pela cabeça, está ajustado com Deus? Se não está, está na morte. E o destino disso é a perdição eterna.
Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vamos continuar lendo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo já é uma coisa superada ou você está encantado com o mundo? Por que é que nós precisamos de uma caixa aqui para colocar celulares? Você é viciado no celular. Você está mergulhado no mundo do celular, nas bobagens do celular, na pornografia do celular, nas mentiras, nas fofocas do celular, nas conversas à toa que você tem com seus colegas, nas piadinhas e nas coisas curiosas que você pesquisa ali. Então nós temos que recolher celulares. Houve um tempo que não precisava recolher celulares. A gente simplesmente se reunia e não tinha mais contato nenhum com o mundo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num acampamento, eu estava recém-convertido, mas não tinha sido ainda batizado. Aí o irmão lá disse: ó, nós estamos aqui para ter um ambiente celestial, isso aqui tem que ser como o céu. Então eu vou pedir que quem fuma, não fume aqui. E naquela época eu fumava. Então eu tive que guardar o meu cigarro. Eu já tive problema, eu não tinha celular, mas tinha um mato de cigarro. E antes do irmão falar isso, pouco antes eu tinha fumado um cigarro. Falei, puxa, não vou poder mais fumar cigarro. Mas aí o Espírito do Senhor começou a trabalhar e começou a me libertar. E naquele acampamento eu fui liberto do cigarro. Amém. Mas hoje, talvez você não tenha cigarro, mas esse celular faz, mas não dá nem para comparar o estrago que ele faz na tua vida. Mas nem compara. Entre usar celular e fumar, prefira fumar. Você vai ser menos morto, se é que pode ser, existir isso. Versículo 2: nos quais andastes outrora, o que? Os delitos, os pecados, segundo o curso deste mundo. O que o mundo manda, você faz. O que o mundo veste, você veste. Manda vestir, você veste. Então tem que falar de veste aqui. Por quê? Porque ainda está muito morto, andando de acordo com o mundo. Segundo, continue lendo aí, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é uma maneira de se referir a Satanás. Você já rejeitou o domínio de Satanás sobre a sua vida? Você tem orado, Senhor, não me deixe o diabo escravizar-me no pecado? Ou você ainda dá boas-vindas ao falar desse mundo satânico? Você ainda está achando legal muitas coisas desse mundo inspirado totalmente em Satanás? Segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Tem te passado pela cabeça obedecer? Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, obedecer seus pais, obedecer seus professores. Versículo 3. Entre os quais quem? Os filhos da desobediência. Também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que vai pela cabeça faz, e o que vai pela cabeça é a vontade da carne, a menos que Deus intervenha e você se decida a viver por Ele. E éramos, por natureza, filhos da ira. Sabe o que significa filhos da ira? Significa que o seu destino está relacionado ao que Deus não quer para você, que é a condenação. Então a Bíblia, quando fala na ira de Deus, Ele não está falando de um Deus nervoso metendo o pé em tudo.
Quando fala em ira de Deus, está falando naquele julgamento em que ele é obrigado a condenar contra a sua vontade, mas por causa da sua justiça, ele é obrigado a condenar o pecador. Então é isso que se chama ira de Deus. É aquela sentença de condenação que Deus não queria dar, mas é obrigado a dar, porque não houve arrependimento, como foi com Jerusalém. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia de Deus? O que é misericórdia? Misericórdia tem muitas definições para isso, mas a melhor que eu tenho visto misericórdia é Deus não dar para você agora o que você merece, mas Ele vai te dar mais chances de arrependimento. Isso é misericórdia. E todos nós aqui já merecíamos cair no inferno agora. Se eu fosse Jonathan Edward e pudesse, eu estivesse em jejum há 4 dias, e pudesse fazer vocês sentirem o inferno queimando debaixo de vocês, e não havendo nada entre vocês o inferno, senão a misericórdia dizendo: ainda não solte eles. Alguém já ouviu essa história desse pregador? Mas que o Espírito Santo consiga produzir esse convencimento. Isso é misericórdia. É Deus não dar, por enquanto, o que você merece. Eu vou parar de falar de você, para você não ficar muito para baixo. Vou falar eu, tá? Então, misericórdia é Deus não dar, por enquanto, o que eu mereço. Pela minha insolência, pelo meu pecado, por zombar de Deus, por não levar Deus em conta. Deus está na sua misericórdia, sustentando você. Você já merece cair, mas Deus na sua misericórdia está te sustentando contra a força da gravidade, para que você não despenque para dentro do lago de fogo. Ele está dando tempo para que se arrependa. Que esses 4 dias sejam um tempo de muito arrependimento. Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sabe o que é graça? Graça é o contrário de misericórdia. Misericórdia é Deus não dar para você o que você merece receber agora. O que é que você merece receber? O inferno. Graça é o contrário. É te dar o que você não merece. O que você não merece? Você não merece vida. O que você faz é para a morte. Você não merece vida. Você não merece paz. Você não merece saúde. Você não merece bem-estar. Mas Deus dá tudo isso sem merecermos. Isso é graça. O amor de Deus se manifesta em sua misericórdia, quando Ele tira a mão de punição, ainda que nós mereçamos. Isso é misericórdia. Graça é quando Ele traz a mão de amor dEle, ainda que não mereçamos. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos porque Ele nos deu o seu Filho. E somos salvos porque Ele nos dá o Espírito Santo. E nós não merecíamos nenhum e nem outro. Mas Deus, na sua graça, Ele nos dá o Filho e nos dá o Espírito Santo. Então, o que é vida? Vida é nós estarmos no campo de ação divina e não fora dela. Onde Deus está, tudo é vida. Tudo vai bem.
quais são as expressões mais claras da vida? E quais são as expressões mais claras da morte? O que nós temos na vida? Ou seja, quando Deus está agindo e eu estou no agir de Deus. Eu estou no campo de atividade divina. Isso é vida. Sempre que você se aproxima de Deus, você se aproxima da vida. Se você se afasta de Deus, você se afasta da vida. Então, vida e morte, num sentido espiritual, tem a ver com o quanto eu estou naquilo que Deus está fazendo. Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, porque eles estavam criticando Jesus, porque ele curava aos sábados, o que não era permitido pela lei, fazer atividades aos sábados. Então diziam para Jesus: você não pode curar no sábado. Mas Jesus disse: tem muito trabalho, gente, não dá para guardar o sábado, tem muita gente morta, é muita morte, e eu vim para que tenham vida. Então meu pai trabalha, eu também trabalho, e dá licença, tenho que trabalhar, não tem tempo para perder com vocês. Então, quando Deus está trabalhando, se você se aproxima do trabalhar de Deus, daquilo que Deus está fazendo no universo, você está na vida. Na hora que você segue os seus próprios caminhos, segue seus sentimentos, anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, faz a vontade da carne e do que vai pela cabeça, você está muito longe da atividade divina. Você se afasta daquilo que Deus está fazendo. Então você está na morte. Se você se aproxima do que Deus quer, se você se aproxima do campo de ação divina, se você vai até Deus, se você invoca o nome dele, então você está na vida. E o que tem ali? Tem paz, tem alegria, tem santidade, tem luz, e ali tudo vai bem. Mas quando você se afasta daquela área em que Deus está trabalhando, em que Deus está ativo, então você se afasta para a morte. E o homem pode se afastar tanto, se afastar tanto, se afastar tanto, se afastar tanto, até que uma hora não tem mais aonde se afastar, ele cai no lago de fogo e fica lá pela eternidade, junto com Satanás e seus anjos. Aí nós estamos falando da morte eterna. Mas agora nós não estamos lá no lago de fogo ainda, nós estamos aqui. Mas nós estamos perto do que Deus está fazendo. Vocês vieram aqui para se aproximar de Deus, entender o que Deus quer fazer. Bom, agora eu vou encerrar. O tempo passou demais. Para encerrar, o Espírito Santo está aqui. Jesus já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz por você. Agora você tem que entender a importância dessa morte na cruz. Você tem que entender a tua necessidade do que Jesus fez por mim e por você. E o Espírito Santo está aqui para te convencer. Não é uma questão de que com que eloquência nós vamos colocar esses assuntos aqui para vocês. Não adianta eu aumentar o tom da voz, ou fazer encenações, ou pôr a turma para rir, ou pôr a turma para chorar. Isso não vai mudar nada. Nós só vamos dizer palavras e mais palavras, esclarecendo nas Escrituras quem é o Espírito Santo. E se você tiver um coração aberto para o Espírito Santo, ele está aqui cheio de bondade, cheio de paciência,
para iluminar os olhos do teu coração, para te trazer sabedoria e revelação. Ele está aqui para te encher do poder dele. E Ele está aqui para derramar o amor de Deus no seu coração. É Ele que vai operar para te trazer o amor do Pai e a compreensão clara de toda a graça do Filho. Eu espero que o que nós temos para dizer do Espírito Santo nesse acampamento seja extremamente prático para a vida de vocês. Nos próximos a gente pode voltar e continuar falando mais dos aspectos teológicos do Espírito Santo e conhecermos e vasculharmos mais a Bíblia sobre o trabalhar maravilhoso do Espírito Santo. Então eu acredito que de uma forma geral nós temos ouvido falar de Jesus. Não é isso? Jesus, mesmo mal falado, todo mundo tem ouvido falar. Não é verdade? E se você está há tempo na igreja, então você tem ouvido muito sobre Jesus. Mas agora você precisa conhecer o Espírito Santo. É Ele que está aqui. É Ele que vai te convencer do pecado. Ele é o Espírito da verdade que vai te ensinar toda a verdade. É Ele que vai iluminar o teu coração. É Ele que vai te fazer chorar diante da cruz. Não tem palavras humanas, por melhor que sejam, para descrever o sofrimento e o amor de Jesus, que te possa, de fato, trazer convencimento do pecado. Se eu dramatizar muito aqui o sacrifício de Cristo na cruz, você vai chorar. Eu não vou conseguir isso, mas tem gente que é capaz de fazer chorar, descrevendo o sofrimento de Cristo na cruz, mas isso ainda não traz arrependimento. Isso ainda não te faz se sentir pecador. Mas o Espírito Santo, Ele vai te colocar diante de Jesus para você adorá-lo, enquanto você se sente pecador, desgraçado e tremendamente necessitado daquele sacrifício. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Então acho que está bom. Vamos orar um pouquinho? Vamos ficar de pé? O Pai já te amou. O Filho já te amou até o fim e se entregou por você. Agora você precisa do Espírito Santo, como aquele que vai te fazer mergulhar nessa realidade espiritual. Esse é o dia da visitação. Eu sei que aqui a maioria já tem uma boa experiência com o Senhor, mas vocês ainda precisam de muitas visitações do Senhor. Amém. Talvez você já tenha se reconhecido pecador, já tenha sido até batizado, e o Senhor o tem livrado da perdição eterna do lago de fogo, mas a tua vida ainda está excessivamente na sua mão. Então o Senhor quer visitá-lo para ganhar mais consagração da sua vida. E se você ainda está na igreja sem saber por que está na igreja porque teus pais te trouxeram desde criança, então você precisa de salvação. Abre o seu coração, o Espírito Santo vai se mover em você. Amém? Senhor querido, Senhor querido, querido Deus, se move entre nós, se move no nosso meio. Querido Espírito Santo, queremos te conhecer, queremos experimentar o teu mover. Espírito Santo, tu és aquele que nos convence.
Venha, Senhor, trabalhar o teu poder de convencimento em cada um dos corações aqui. Oh, querido Espírito Santo, amado Senhor, não queremos resistir ao teu trabalhar, queremos nos render ao teu trabalhar. Ajuda-nos a confessar pecados, ajuda-nos a vermos a nossa condição. Senhor, livra-nos daquela velha condição de filhos da ira, de andarmos de acordo com o curso desse mundo, de fazermos as vontades do diabo, de andarmos nesses caminhos de trevas. Querido Espírito Santo, se move entre nós, se move entre nós, traga quebrantamento, traga arrependimento, traga conversão. Oh, querido Espírito Santo, nós te exaltamos como nosso Deus. Faça a tua obra como Jesus fez a dele. Faça a tua obra em nossos corações. Continue, querido Espírito Santo, a trabalhar em nós a tua misericórdia, a tua graça. Continue a trabalhar em nós a tua paciência, a tua longanimidade. Continue a trabalhar entre nós a tua tolerância. Seja clemente para com todos, compassivo, misericordioso. Não nos trate de acordo com os nossos pecados, mas nos trate de acordo com a tua misericórdia e com a tua graça. Visita-nos, visita os nossos corações, visita os nossos corações. Oh, querido Senhor, Deus eterno, não queremos fazer pouco caso de Ti, não queremos zombar de Ti. Nesse acampamento, queremos semear para o Espírito, semear para o Espírito. Querido Espírito Santo, queremos estar lançando sobre Ti as nossas orações, as sementes das nossas petições. Oh, querido Espírito Santo, faça conosco o que Tu queres fazer. Oh, Senhor, livra-nos da escravidão do pecado, livra-nos da ignorância das trevas, livra-nos de estarmos unidos ao que é mal, leva-nos a nos apegarmos a Ti. Querido Espírito Santo, socorre-nos na nossa fraqueza. Não sabemos orar adequadamente. Nós precisamos da Tua intervenção, inspirando os nossos corações. Nos ajude a orar. Nos ajude a orar. Nos ajude a Te receber. Nos ajude a abrirmos as portas dos nossos corações, para que o Senhor entre com a Sua luz, para que o Senhor entre com o Seu amor, para que o Senhor entre com o Seu poder libertador. Querido Espírito Santo, que até o fim deste acampamento estejamos transformados. Ó Espírito libertador, retira os véus, retira os véus, retira os véus de sobre os olhos do nosso coração. Permita-nos Te contemplar, ainda que invisível. Permita-nos estar diante da Tua glória. Se move, querido Espírito Santo. Queremos estar tão próximos de Ti, de maneira que estejamos na vida. Senhor, deixamos esses dias o mundo para nos aproximarmos de Ti, para nos aproximarmos da Sua esfera de atividade, para o Teu campo de ação,
para o qual o Senhor tem nos chamado. Isso é verdade. Abrimos o nosso coração, Amém. nos entregamos ao teu trabalhar, Sim. para nos afastarmos da morte Amém. e nos achegarmos à vida. Sim. Querido Espírito Santo, Amém. descansamos no teu trabalhar. Sim. Faça a tua obra. Amém. Nós te rogamos, Pai, Amém. em nome de Jesus. Amém.